Bom, oi, tudo bem? Meu nome é Vinícius Guerreiro. Esse seria seria o primeiro, né, um vídeo de apresentação do canal Pai Solteiro. Na verdade, seria o segundo, mas esse é o principal, porque o primeiro foi uma coisa que eu fiz na Páscoa para o meu filho que estava distante de mim. O nome do meu filho é Francisco, ele tem 9 anos. Eu sou hoje um pai solteiro. E a ideia de fazer esse canal, essa coisa, e assim, nesse tom aqui de uma conversa, de uma troca de ideias, né, até de repente de uma ajuda que eu possa oferecer a outros pais e mães solteiras que estão nessa situação, com ou sem a guarda de seus filhos. A ideia disso é não fazer uma coisa animada, com vinheta, como os canais profissionais. É uma coisa amadora mesmo, é isso mesmo, é uma troca de ideias. Vou deixar o debate, né, deixar aberto para qualquer colocação que a pessoa quiser conversar, por e-mail e tudo mais. E também é uma coisa assim, no sentido de desabafo, né? A gente, eu, minha família, as pessoas próximas de mim, as namoradas, os amigos, as amigas, todo mundo que se compadece com a situação que acontece entre eu e meu filho e tudo que é relacionado a ele. Todo mundo sabe o quanto é difícil, o quanto que são lutas enormes assim que a gente vem passando, né? Para vocês terem uma noção, ele com 9 anos, eu tive que já ir 3 vezes à justiça para assegurar o direito de pagar a pensão a ele, para assegurar o direito de visitação e de manutenção da visitação, inclusive para levá-lo em dentista, em psicólogo, em profissionais que eu sei que podem fazer diferença na vida dele. É muito difícil mesmo, assim. Inclusive agora eu estou passando por um processo enorme. E tem também essa coisa passando, né, que eu acabei de pedir um processo. E tem uma situação que vai colocando assim, a coisa ela ganha dimensões assim, toma dimensões enormes, né? Essa questão do que vem acontecendo. Porque parte da minha família se voltou contra mim por conta de seus interesses. Hoje eu já não os considero como gente da minha família, né? Porque é uma coisa muito longa. Eu posso falar sobre isso aqui, não tenho problema nenhum em falar, porque inclusive parte do meu processo vai falar disso, né? Sobre alienação parental não cruzada, não feita pela família da mãe dele, que fazem também, mas pela própria família. É um casal de pessoas ligados ao meu pai que está praticamente do lado de lá, quase que a gente não vê mais do nosso lado, né? Meu pai não vê, ninguém vê muito pouco. Mas em compensação a mãe, né, a minha ex-mulher, a mãe do meu filho, vê e trata como se fossem os próprios tios dela, né? São pessoas assim que demonstraram um grande problema. Desde que meu filho nasceu se revelaram pessoas assim que eu não conhecia, né? Que eu tinha convivido até então, todos os meus anos de vida anterior, com esses caras, essas pessoas. E já sabia que tinha algumas coisas ruins, estranhas, tinha algumas coisas, uma série de coisas, na verdade, mas que com o tempo, com a chegada do meu filho, na verdade, na barriga, já mostraram uma outra coisa, uma espécie de uma obsessão, um negócio muito estranho. Uma obsessão primeira em que meu filho não existisse, né? Eles tentaram influenciar o aborto da minha ex-mulher, mesmo meu filho tendo mais de 3 meses na barriga, né? Já tinha sexo, 4 meses já tinha sexo e já tinha um nome escolhido. E mesmo assim vieram tentar até pagar pra gente para que isso acontecesse. Mesmo assim eu perdoei, e como um erro que eu achava que eles nunca mais fossem cometer, eles acabaram cometendo na segunda gravidez da mãe do meu filho, que já não foi comigo, com uma outra pessoa. Enfim, né, eu não quero chegar diretamente nesse ponto. Esse aqui é um vídeo para começar mesmo, meio que me apresentar. Eu sou um cara formado em jornalismo, pós-graduado em ciência política. Eu milito politicamente por um nacionalismo mais à esquerda, mas também com alguns elementos
de outras escolas políticas, de outras teorias políticas, e tenho uma empresa de comunicação. Eu faço coisas não não voltado, a política é um hobby mais, né? Mas uma coisa voltada para comunicação visual, empreendimentos gráficos mesmo, né? E conteúdo para sites, esse tipo de coisa, né? Eu tenho uma história bem, assim, fiz várias coisas na minha vida, tenho 33 anos, fiz várias coisas diferentes já, e tenho essa questão em especial, que é o meu filho, que é uma coisa assim que mostrou muito pra mim sobre... Eu tô aqui na casa da minha namorada, então eu não vou atender esse telefone, daqui a pouco ele para de tocar. E eu tenho essa questão toda, essas coisas em relação ao meu filho me tomam muito tempo, né? Tem me tomado, inclusive, ultimamente, muito tempo. Porque a gente precisa se defender e fazer com que ele saiba, ele sinta que a presença do pai é muito importante, como a presença da mãe também é. Então a gente não pode largar no meio do caminho uma criança. Eu digo isso porque eu conheci pessoas que, por terem problemas com um ex-cônjuge, acabaram por se afastar de seus próprios filhos. E isso não é bom para a criança, no fim. Ao fim e ao cabo, é a criança que importa, sabe? Não é o pai, não é a mãe. São importantes também, porque o fizeram, tal, ou a fizeram. Mas a criança é importante, né? O que a gente quer? Que sociedade a gente quer no futuro? Uma sociedade sem noção de pai e mãe? Eu não estou nem falando em questão de gênero, tá? Podia ser pai e pai, ou mãe e mãe. Não estou entrando nesse... Mas eu estou falando assim, uma questão de um casal que cuida de uma criança. A gente quer mostrar isso como uma coisa saudável, mesmo que esses pais não vivam mais juntos? Ou a gente quer realmente que essa criança não tenha esse tipo de noção e vá perpetuar lá na frente, provavelmente, com uma grande chance de certeza, esse padrão familiar torto, tosco, que ela viveu, né? Eu procuro muito, eu que venho de uma família que meu pai, quando eu nasci, meu pai já estava morto. Então eu fui ganhar um pai na figura do meu tio, o irmão dele, e fui ganhar esse pai. E minha mãe era minha mãe mesmo, só que morava e mora, né, em São Carlos, no interior de São Paulo. Eu fui criado aqui pela família do meu pai. Então a minha avó chamava de mãe. É uma coisa muito maluca. Então logo assim eu não tive aquele casal. Meu pai e minha mãe eram mãe e filho, com quem eu convivia diariamente, eu quero dizer. Se eu fosse colocar em comparação, meu pai e minha mãe, lá com a minha mãe de São Carlos, seriam cunhados. Eles não eram casados, eles não tinham um relacionamento afetuoso, nem afetivo. Meu pai, o verdadeiro, né, o meu pai biológico, ele só saía com a minha mãe, não era um relacionamento, era uma coisa de amigos que transavam, é isso, a real é essa. E ele acabou falecendo, cara, meses antes de eu nascer, eu não pude conhecer. E minha mãe sem condições de me criar, com 3 para 4 anos, eu acabei vindo para São Paulo, né? É uma longa história, isso aí eu escrevo um dia, sei lá, posso falar aqui, não importa agora, não é isso, né? Mas essa configuração familiar que eu tive me faz muito tocar e ter um entendimento em relação ao meu filho, de que eu não posso passar algo assim para ele. Bom, pelo menos eu já comecei bem, eu não morri antes dele nascer, mas eu fui muito ausente quando a gente se separou, quando a mãe dele foi embora com ele, porque eu não lidava bem com a separação. Foi uma relação muito traumática, não foi uma relação tóxica, não foi boa. O pior de mim veio à tona, e acho que o pior dela também veio à tona, né? Tá certo que hoje ela tem certas lembranças que eu digo fabricadas, né? Memória atrai, em que ela aumenta tudo que foi feito de mim para ela não fala o que ela fez, ela como se assim, ela estivesse quieta e eu ia lá e brigava, né? Discutia, maltratava, assim, a pessoa, é muito fácil, você pega e joga assim, toma que a culpa é sua, né? E aumenta, né? Que se fosse pelo menos a real, eu falasse, não, na parte real eu já me desculpei, falei, olha, realmente tratei mal, a gente chegou a brigar, a gente se agrediu, uma coisa ridícula, sabe, assim, coisa que você perde a linha e fala, cara, não tem por que fazer um troço desse,
de retrucar a ofensa, a agressão que seja, qualquer coisa. Não há o porquê de fazer um negócio, mas você faz, se perde, depois você se arrepende. Depende que não se arrepende. Eu me arrependi, eu tenho remorso dessas coisas, né? E tem perdão também. Você tem que perdoar a outra parte. No caso, ela foi uma mulher importante, mãe do meu filho. Então você perdoa, você se perdoa, você perdoa o próximo, a pessoa, e espera também. Sem expectativa, mas você espera que a pessoa te perdoe por tudo que você possa ter feito ou fez mesmo, de verdade. Né? Porque tudo isso, no fim, também reflete no filho. Né? Reflete. Pô. Dizer que não reflete, reflete. Ah, mas ele não existia. Tá bom, as brigas anteriores de um casal não refletem no filho que poderá vir a existir depois da concepção. Eu acho que reflete. Na barriga reflete muito. E quando é um bebezinho também reflete. Então, assim, a primeira dica que eu dou para casais que estão querendo se separar, ou que querem até permanecer junto, mas que não têm um lar saudável, uma questão boa, é que, cara, procurem não brigar na frente da barriga, né? Então, quer dizer, pai tá lá com a sua esposa, ou mamãe tá lá com a sua mulher, com a sua esposa, enfim. Não discutam. Assim, a pessoa que está portando a criança, né, que está grávida, a mulher, ela tá à flor da pele, cara. São 1000 hormônios novos, é um ente novo que tem nela, né, uma presença, uma fome por 2 pessoas, é um cuidado muito criterioso, quase sempre é isso, que nada se pode fazer, nada pode, ela é muito frágil mesmo, né? A mulher grávida, ela fica muito fragilizada, né? Então tem que ter muita paciência. Não é o melhor momento de discutir a relação. Sim senhora, tudo bem, tal. E depois. Agora, depois que nasceu, aí, se precisar ter uma discussão, uma coisa, vai pra longe, entendeu? Ah, mas o bebê, minha casa é pequena, moro em 2 cômodos, 3 cômodos, não dá, o bebê vai escutar. Então, perfeito. Então, espera o momento que alguém for te ajudar com a criança, sua mãe, enfim. Leve a criança lá e sai não briga nem dentro de casa, não discute. Vai num lugar ali, vai dar uma volta na rua. Fala embaixo, não precisa falar alto. A briga, a discussão é com a pessoa. Não é pro mundo ouvir. Não é pra rua inteira saber. Né? Eu tô falando aqui uma coisa que, assim, nem sempre eu segui o que eu tô falando aqui pra vocês, tá? E nem sempre seguiram comigo o que eu tô falando pra vocês. Só que eu tô dando que, assim, talvez seja isso melhor. Pra também não criar muita animosidade, não gerar muito trauma. Tá? Tô falando de coração mesmo. Você não precisava ligar isso aqui e falar por 13 minutos como eu tô falando. Então, na hora de uma discussão, sempre tem, né, meu? Questão financeira, questão de moral, questão ética, valores culturais, valores de vida, modo de vida, questões familiares, essas são muito perturbadoras. Intromissão de gente mais velha, né? Isso tudo acontece, né? Então vocês têm que discutir isso aí, o casal, né? Num lugar, assim, num momento mais calmo, sem a presença dessas pessoas que exatamente podem interferir. Às vezes a questão são os próprios filhos. Vai discutir na frente dos filhos para quê? Não discuta. Deixa os filhos ir para a escola, deixa ele fazer uma outra coisa, vai dormir, qualquer coisa nesse sentido. E aí vocês fazem, conversam. Eu ainda prefiro que não seja dentro de casa, não seja na cozinha, não sei. Tudo bem que não tem nada a ver, mas é que, assim, vai discutir enquanto a pessoa está cozinhando. A pessoa pode errar muito no ponto da comida, não pode? Tô falando de uma coisa esotérica, mística, assim, de que a comida vai ficar com um gosto ruim, envenenada psiquicamente. Não é nada disso. Pode ser, tem gente que acredita nisso, mas não é nisso que eu me baseio. É que, assim, a pessoa não vai fazer direito. E, ademais, tem uma coisa que é real. A memória fica relacionada às coisas. Se a moça tá lá, o cara tá lá no fogão, cozinhando, e tem um outro aqui, blá, 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 discutindo, aquele fogão, quando ela chegar lá de novo, ela fala, pô, foi aqui que eu discuti. Eu não quero ficar aqui. Porque aqui me lembra um troço ruim, uma parte de uma cena ruim, uma coisa que não foi legal. Imagina isso para uma. Imagina se for sempre uma discussão ali. Então tem que ter um espaço. E o melhor é o ar livre, em um lugar diferente sempre. A volta do trabalho, um bar que vocês não vão passar de novo. Um lugar onde vocês
entendeu? Um parque, assim, que aí ele gera uma coisa positiva ao mesmo tempo, até abranda a questão da briga, né, da discussão. Tá? Eu estou falando isso aqui, para começar, já deu 15 minutos, eu nem sei se o YouTube vai suportar um vídeo desse tamanho. Mas a minha ideia, caras e caras, é sempre falar aqui com vocês por coisa de 5, 10 minutos, com ou sem cigarro, né? Depois vocês vão entender porque eu estou falando de cigarro, para dar essas dicas aí, contar um pouco da minha história, um pouco assim, é uma maneira de desabafo mesmo, e é uma maneira de trocar opiniões, né, histórias com vocês. Porra, eu acho que tem muita gente passando por isso aqui no nosso país e quiçá no mundo, né? E, putz, cara, eu fico pensando aí nessa geraçãozinha que vai vir, né? Os nossos filhos aí, netos, no futuro. É muito triste, né, meu? Vamos tentar, mesmo que separados, mesmo que solteiros, fazer nossos filhos inteiros, né? Fazer eles serem prenhes de nós, assim, de pai e mãe, de mãe e mãe, de pai e pai, de que for, de uma família mesmo, que não seja uma família unida na mesa de jantar todo dia, aquela coisa, né? Panis et circenses, não, mas que possam os filhos ter essa companhia do pai e da mãe de uma maneira saudável, de uma maneira legal. Acho que isso é um apelo que eu faço e vale pra mim, né? Se valer pra você também já tá valendo, não é isso? Então tá bom, valeu, um abraço pra vocês aí.